E eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias nessa segunda-feira que não tá fácil. Ontem o Vasco fez uma partida ruim, foi superado pelo Santos na Vila Belmiro, mas é hora de lamber as feridas e seguir lutando. Nem tudo é terra arrasada. E vamos falar sobre os reflexos dessa derrota dentro do elenco do Vasco da Gama, os reflexos que essa derrota gerou dentro do nosso elenco. Para isso, eu quero te pedir aquela moral de sempre. Você que acompanha nosso vídeo todo dia não tem noção do quanto é importante quando você vai ali, pega o seu martelo e dá aquela martelada no like. Quando você curte o nosso vídeo, no botãozinho aqui embaixo. Você faz com que o nosso vídeo tenha relevância e seja divulgado para mais vascaínos como você ficarem bem informados a respeito do nosso gigantesco da colina. Então deixe o seu like, coloque aí embaixo, é claro, o seu comentário. Eu quero saber o que você pensou a respeito da partida de ontem, o que está pensando agora, o que pensa a respeito da partida contra o São Paulo. Vou dizer para você, tô achando que na hora que esse vídeo aqui for ao ar, muito provavelmente não tenhamos mais ingressos para a partida de sábado contra o São Paulo em São Januário, partida que será realizada às 18h30. Provavelmente não teremos mais ingressos a serem comercializados. Vamos falar sobre esse assunto também ao longo do nosso vídeo a respeito da venda de ingressos. Agora vamos tocar a nossa vinheta e depois disso eu volto para a gente falar de Vasco. Divulgue esse vídeo para o seu amigo vascaíno, copie aqui embaixo, cole o link naquele grupo cheio de vascaínos. E já vou deixar um aviso, hein? O Santos vai cair. O Vasco não cai, não. E rapaziada, antes do Edu dar sequência aqui ao vídeo, eu tenho uma novidade muito bacana para você que curte se divertir, né, participar de bolão, dar palpite aí nos jogos do Campeonato Brasileiro, que é a Bet7 Club, né? Você já sabe, a Bet7 que é parceira aqui do canal, sempre aí trazendo para todos os vascaínos os melhores odds aí dos mercados de palpites esportivos, e agora eles têm essa novidade, e o melhor de tudo, de graça. Você não precisa botar R$1 para poder participar, e todo mês a gente vai estar aí distribuindo prêmios que vão chegar a R$100 mil. Toda semana você pode ganhar valores de 40 até 25 mil. Para participar, como eu falei, totalmente gratuito, só você se cadastrar, e toda semana, na rodada do Campeonato Brasileiro, eles vão disponibilizar 6 partidas para você dar o seu palpite por lá. Por exemplo, próximo final de semana agora vai ter Vasco e São Paulo, vai ser um dos jogos aí que você vai poder deixar o seu palpite. Se você acertar os 6 jogos da rodada ali, o placar certinho, você ganha até R$25 mil. Se você acertar um jogo, 2 jogos, 3 jogos, esse valor vai subindo, né? Vai aumentando, e como eu falei, você não precisa pagar nada, totalmente gratuito. Então quem quiser, corre lá, primeiro comentário fixado, tem o link da Bet7, entrou, se cadastrou, faz o seu registro e já pode começar a palpitar por lá, beleza? Novidade bacana, quem puder também passar essa mensagem pra frente, distribui o link, tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, manda pros amigos, né? Uma competição bacana, e no final todo mundo, ó, pode sair com grana no bolso, beleza? E agora bora pro vídeo aí com as notícias do Vascão. Antes de falar de provocações e de problemas, eu quero falar sobre o jogo em si. O Vasco ontem fazia um excelente primeiro tempo, controlava a partida, colocou o Santos contra as cordas. Eu lembro que no começo da transmissão o Ricardinho estava dizendo: o Santos vai tentar pressionar o Vasco, vai tentar fazer o gol. E não foi o que aconteceu. O Vasco pressionou o Santos, o Vasco colocou o Santos contra as cordas e justamente por isso fazia um excelente primeiro tempo. O Santos pouco atacava, pouco chegava. O Vasco já tinha tido uma sequência de escanteios a seu favor. O Vasco estava chegando próximo ao gol. O Vasco tinha posse de bola, o Vasco conseguia anular todo o setor de criação do fraquíssimo time do Santos com tranquilidade, até o momento em que o Puma Rodrigues comete sim um erro por chegar igual uma carreta desenfreada em cima do Marcos Leonardo, que viu que o Puma estava vindo, esperou o contato,
recebeu o contato e assim sofreu o pênalti. Eu não vou entrar no mérito agora a respeito do pênalti. Eu vou considerar que o Puma errou naquele momento em atropelar o Marcos Leonardo. Daqui a pouquinho, na sequência, eu falo o que eu penso em relação ao pênalti. O Marcos Leonardo foi lá, cobrou o pênalti, o Santos faz 1-0, o Santos vai muito bem ali a partir desse momento, e mesmo assim, o Vasco continua em cima do Santos, tendo a posse de bola e em um contra-ataque bem armado pelo Gabriel Peck, e com certeza com a chegada do Pablo Verratti, que conseguiu chegar muito bem ao lado do Peck ali, acompanhando, mostrando que está fisicamente muito bem, o Vasco chega ao empate. E até aquele momento, o Vasco era um time melhor do que o Santos em campo e parecia que iria virar o jogo ainda no primeiro tempo. Até que o Vasco tem um escanteio contra, um momento em que o Paulinho Paula errou de forma crassa, um erro crasso do Paulinho Paula. De repente, uma raspada do Dodô no primeiro pau, o cara lá, o zagueiro do Santos, volante do Santos, sei lá, entra no segundo pau e o Paulinho Paula olha o cara passando, não acompanha, e o Vasco leva um gol de canela, um gol horroroso, um gol ridículo, gol de bola parada, coisa que o Vasco já não levava há muito tempo. E aí, logo na sequência, outro golpe. O Zé Gabriel escorrega no meio-campo e, para mim, não tem que ter conversa em relação a escorregão. Se o cara escorregou, a culpa é dele, que não viu que deveria estar com uma chuteira com uma trava mais alta, dentro de um gramado que estava molhado, estava chovendo, cometeu um erro que, mais uma vez, um erro individual, deixou o Vasco numa situação difícil dentro da partida, e dessa forma o Vasco toma o 3-1 e aí, para voltar no segundo tempo, volta daquela forma que eu falei na live ontem e muita gente fica chateada. O Payet não tem condição de jogar 45 minutos de um jogo de alta intensidade. A única forma que o Payet hoje pode ajudar o Vasco é jogar pelo Vasco em um jogo onde só o Vasco vai atacar. Não foi o caso. Ontem o Vasco jogou contra o Santos, que tinha pontas rápidos, jogadores puxando contra-ataque. Deu muito espaço ao Soteldo quando precisou se expor para tentar buscar um empate. Então, por isso, exatamente por isso, eu acho que não era partida para o Payet, nem como titular e nem no segundo tempo, no momento em que entrou. O Payet entrou mal pra caramba, não ajudou em nada, somou muito pouco e deixou o time do Vasco ainda mais fraco na marcação e pouco criativo, uma vez que para criar tinha que correr muito. O Vasco não estava jogando contra um time que estava todo dentro da sua área. Então, por isso, ficou uma situação muito complicada para o Payet jogar. Hoje, na minha opinião, o Dimitri Payet só pode jogar única e exclusivamente em uma partida em que ele seja um articulador de um time do Vasco que vai só atacar. Igual o segundo tempo da partida contra o América Mineiro. Ali, o Payet teria sido muito útil, mas ele não vai ser útil em uma partida complicada, em uma partida intensa, em uma partida de trocação. Ele não está bem fisicamente para isso. Isso está explícito a cada atuação desse jogador com a camisa do Vasco. E aí eu não quero culpar ninguém, não estou culpando o Payet, não estou culpando ninguém. Estou fazendo uma análise em cima desse jogador e deixando clara a necessidade de o Vasco ter essa análise bem feita para que não utilize o Payet fora do momento de colocá-lo em campo, justamente para que não comprometa as partidas que o Vasco estiver buscando resultado ou precisando vencer. Afinal, precisaremos vencer todas as próximas partidas e agora é hora de levantar a cabeça, entender que não tivemos apenas deméritos na partida de ontem e seguir buscando a permanência na Série A e também a vaga na Copa Sul-Americana. Ainda acredito nesse time, sigo acreditando, não acho que a derrota de ontem diminua ou acabe com tudo aquilo que foi construído pelo Ramon Dias até aqui, e acredito na vitória do Vasco contra a equipe do São Paulo na partida de sábado às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, como você preferir, no estádio de São Januário, que estará entupido, meu amigo. O estádio de São Januário estará lotado. Até o momento foram vendidos 15 mil ingressos emitidos pelos sócios e provavelmente vai acabar ainda hoje. Não vai ter como comprar ingresso para essa partida, que será realmente mais uma decisão. Mas qual partida do Vasco não será decisão daqui para frente? Então o torcedor do Vasco tem que estar esperando, tem que estar ligado, porque é decisão, é hora de ir apoiar e é hora de empurrar o Vasco para mais 3 pontos
rumo à nossa permanência na Série A, para falar certinho, e também a vaga na Copa Sul-Americana. Estaremos de olho hoje na partida entre Botafogo e Goiás, para que o Vasco não entre hoje na zona de rebaixamento. O Vasco vai entrar na zona de rebaixamento de qualquer forma, da partida contra Bahia e Goiás, que irão se enfrentar antes da partida do Vasco contra o São Paulo. Então, independente do resultado, alguém vai sair da zona e o Vasco vai entrar ali por conta de ter um jogo a menos, mas o Vasco vencendo o São Paulo pode aí, aliás, pode não, estará fora da zona de rebaixamento de qualquer forma. Amigo vascaíno, vamos para o próximo tema, porque agora eu quero falar sim do pênalti, quero falar da arbitragem do Anderson Daronco. Vamos lá. E o pênalti do Puma Rodrigues no Marcos Leonardo expôs uma situação muito complicada, mas que precisa ser falada. Algo que não vai ficar nem grande aqui nesse vídeo. Eu acho que o contato do Puma no Marcos Leonardo foi um contato burro por parte do nosso jogador, que poderia simplesmente ter cercado. O Marcos Leonardo daria o tapa para a lateral, não estava em direção ao gol. E naquele momento ele poderia cercar e pegar o jogador de frente, inclusive com a chegada de recomposição da defesa do Vasco. O problema é que o Marcos Leonardo espera o contato do Puma, que foi errado, foi imprudente, mas espera o contato e isso o VAR não analisa. O jogador esperar o contato, na minha opinião, mostra que o jogador está se fazendo valer de uma situação para ele sim criar uma punição, criar uma infração, no caso, o pênalti. E dessa forma, eu acho que é uma infração errada de ser assinalada, uma vez que o Marcos Leonardo poderia dar sequência ao lance e não deu sequência, preferindo esperar o contato para se jogar. Alheio a isso, está Anderson Daronco e a arbitragem do Brasil. A pergunta que eu faço a você: depois de uma visita do Santos, a CBF e etc., e todo mundo sabe que a CBF não quer que o Santos caia, no ano do Brasileirão, Rei Pelé e etc., etc., eu deixo para você um questionamento. Você vascaíno que está aí do outro lado, você torcedor de clubes que não sejam Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o Santos, clubes que sempre são beneficiados por arbitragem, eu quero te fazer uma pergunta. Esse pênalti seria dado a favor do Vasco, caso fosse um jogador do Vasco naquela situação? Lembre do Pedro Raul e o pênalti absurdo que teve contra o Santos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano. Lembre disso. E a gente deixa aqui essa reflexão. Será que são dois pesos e duas medidas? Será que esse tipo de infração teria sido marcado a favor do Vasco como um pênalti? Será que Anderson Daronco não estava muito afim de já começar com o Santos vencendo essa partida? Realmente foi algo nojento, algo errado, e que realmente abre para o questionamento do torcedor do Vasco justamente por esse fato. Não teria sido dado esse pênalti caso fosse a favor do Clube da Colina. Deixe aqui embaixo o seu comentário a respeito disso e, claro, inscreva-se no canal. E agora vamos falar de provocação. Na contramão da maioria dos torcedores do Vasco, dos meus colegas vascaínos, os amigos que criam vídeos, são criadores de conteúdo também, comentam futebol vascaíno na rede, eu não tô com raiva do Soteldo pelo que ele fez. Eu entendo que futebol tem a provocação. Eu acho que a provocação é parte do esporte. Eu acho que essa provocação é parte daquilo que circunda o futebol. Ela tá ali justamente para que seja parte do entretenimento que é o futebol. Mas aí, você que já jogou bola na sua vida, que joga bola na várzea, assim como eu, sabe, o provocador tem sempre a noção de que vai tomar uma chegada mais forte logo em sequência. Ele sabe que terá uma pancada em seguida a uma provocação. O futebol sempre foi assim. No profissional, na várzea, na escolinha de futebol, no campeonato de criança, sempre foi assim. E ontem não foi diferente. O Soteldo fez uma provocação, ele achou por bem fazer uma provocação, vencendo a partida por 3-1, como se o Santos estivesse vivendo o melhor momento no campeonato para fazer gracinha, mas aí é problema do Santos, que vai cair para a segunda divisão, e eu não tenho dúvida disso. E aí os jogadores do Vasco, obviamente que tem sangue na veia, e tem que ter sangue na veia, foram lá, o Sebastião Ferreira deu uma chegada no Soteldo, os jogadores do Vasco partiram para a cobrança, partiram para cima, e tem que ser assim.
tem que ter vergonha na cara. Se fosse o elenco de 2021, ia todo mundo ficar olhando pro chão com cara de morto, e esses jogadores têm vergonha na cara, esses jogadores sabem o que é isso aqui, ó, e respeitam o Vasco da Gama, e por isso brigaram, foram pra cima, discutiram, e aí é legal, né? O Medel, que tomou uma cabeçada que ele talvez tenha simulado, beleza, tudo bem, eu também achei que não pegou, não. Mas por que o Medel foi expulso e o goleiro João Paulo dos Santos não foi expulso, sendo que ele pegou o Medel pelo pescoço antes desse momento? Por que outros jogadores do Santos que participaram de empurrões, tanto quanto o Medel, não foram expulsos e só o Medel foi expulso? Ou então, por que o Medel foi expulso e não o Sebastião Ferreira, que foi o cara para dar uma pancada no Soteldo? O Sebastião Ferreira mereceu ser expulso, o Medel não. Então eu não consigo compreender o que passa na cabeça do Anderson Daronco, porque sempre prejudicaram o Vasco. Por quê? Quem faria mais falta naquele momento do jogo? Sebastião Ferreira ou Gary Medel? Óbvio que era o Sebastião Ferreira. E foi dessa forma que o Daronco conseguiu ali tomar a decisão melhor para a cabeça dele, para expulsar um jogador do Vasco e também expulsar o Lucas Lima, que na minha opinião não fez nada e nem deveria ter sido expulso. Mais uma arbitragem lamentável do pior árbitro do futebol brasileiro, o senhor Anderson Daronco. Amigo vascaíno, amiga vascaína, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Te espero na super live do canal, hoje às 8h30 da noite, aqui no canal Os Vascaínos. Senta o martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, seja membro, vem para o grupo de WhatsApp e sábado, é claro, estaremos lutando pelo Vasco, estaremos de olho, claro, com muita cobrança, muita disposição e vamos atrás do São Paulo para que a gente vença essa partida, para que a gente faça esses 3 pontos importantes e que o Vasco siga na crescente que vem no campeonato. E esse jogo de ontem não irá abalar os jogadores do Vasco, que já voltam a treinar amanhã, se preparando para essa partida. E a você, torcedor do Santos, muita piadinha, né? Muita gracinha. O Santos vai cair, tá? Esse combo do Santos está perfeito. Vitória de goleada. Lembra do Vasco 2008, 6-0 no Atlético Mineiro, papapá, aquela ilusão. Interino sendo efetivado, tá tudo bem, não vamos mais procurar técnico não, achamos a fonte de ficar na Série A. Olha, esse Santos está o combo perfeito de primeiro rebaixamento e, na minha opinião, o Santos vai rumo à Série B neste ano de 2023 ainda, e nós iremos subir na bola na última rodada, quem sabe aí numa Sul-Americana, dando bye-bye ao Santos para a Série B. Olha, não vamos esquecer de vocês não, podem ficar tranquilos. Valeu, rapaziada!